Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma alteração ao regime jurídico de urbanização e edificação, o RGE, e o Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia fará de seguida uma apresentação detalhada das alterações aprovadas hoje no Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros aprovou também uma resolução que estabelece o conjunto de condições complementares da segunda fase do processo de reprivatização da REN, Redes Energéticas Nacionais, que, como sabem, tinha sido objeto de uma primeira fase de alienação de 40% das ações, tendo ficado ainda na posse pública 11%, que hoje fica autorizado esta segunda fase dessa reprivatização. A Sra. Secretária de Estado do Tesouro fará depois de seguida também a apresentação dos contornos desta operação. O Conselho de Ministros aprovou também os estatutos da Autoridade da Concorrência, adaptando-os ao novo regime estabelecido na Lei Quadro das Entidades Reguladoras. Os estatutos agora aprovados clarificam atribuições e poderes da própria Autoridade da Concorrência, bem como a competência dos respectivos órgãos, enfatizando a sua independência e reforçando simultaneamente as questões de transparência, a cooperação com outras entidades reguladoras e a responsabilidade na respectiva atuação. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei que autoriza o Governo a definir o regime de regularização da dívida da Casa do Douro, bem como a criar as condições para a sua transição para uma associação de direito privado, extinguindo o atual estatuto de associação pública da Casa do Douro. Trata-se de um assunto que tem vindo a ser trabalhado, como sabem, e anunciado junto do próprio Parlamento. O Governo, esta aprovação é sob a forma de proposta de lei para ser enviado para o Parlamento, a fim de que o assunto tenha adequada discussão e aprovação, também com a participação da Assembleia da República. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma alteração ao diploma que estabelece os princípios e normas que deve obedecer a produção cartográfica no território nacional, adaptando às regras internacionais e, fundamentalmente, promovendo também uma uniformização daquilo que são as práticas nos vários processos de cartografia que existem, quer da parte do Exército, quer da parte de várias áreas da administração pública. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma alteração ao Código de Valores Mobiliários em matéria de registro dos auditores junto da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, transpondo definitivamente uma diretiva no que diz respeito fundamentalmente aos auditores de outros Estados-membros ou de países terceiros, que não aos auditores nacionais. Foi também aprovado no Conselho de Ministros o estabelecimento de regras a que deve obedecer a denominação de venda de géneros alimentícios provenientes do porco preto em estado fresco ou transformados, permitindo assim uma certificação de origem para melhor defesa do consumidor na aquisição deste tipo de produtos. O Conselho de Ministros aprovou ainda a criação de uma estrutura de missão para a presidência portuguesa do G19, que é uma estrutura, como sabem, que o G19 é uma entidade que acompanha, são os 19 grupos de doadores que acompanham a situação da economia de Moçambique. Esta estrutura de missão é uma estrutura de missão que vai funcionar na Embaixada Portuguesa no Maputo, constituída por 7 elementos, uma vez que Portugal detém, de acordo com aquilo que foi decidido no G19, detém no período entre junho de 2015 e junho de 2016 a presidência do G19, passando depois a integrar a troika de presidências a partir dessas datas. O Conselho de Ministros aprovou também a regra de substituição nas suas faltas e impedimentos do diretor da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público e Empresarial, que passará a ser, na ausência de impedimentos do diretor, assegurado por um dos coordenadores designados por efeito. E, por último, referir-vos que o Conselho de Ministros aprovou a nomeação dos vogais do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave, a saber, José Miguel Dias Paiva e Costa, Norberto da Conceição Nunes e Olindina Celeste Machado Sá. Passo a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente para vos fazer a apresentação das alterações hoje aprovadas ao regime jurídico de urbanização e edificação. Muito obrigado. Como se recordarão, há alguns meses foi aprovada no Parlamento, sob proposta do Governo, a Lei de Bases da Política de Solos, Ordenamento de Território e Urbanismo, que traduz uma reforma de fundo nas políticas de ordenamento de território, procurando
promover uma maior coordenação, articulação, transparência e capacidade de escrutínio dos cidadãos em relação a regras que são fundamentais para proteger recursos, mas que são também fundamentais para a organização económica, para a vida nas cidades, para, no fundo, por um lado, eliminar custos de contexto e, por outro, dar mais garantia na proteção de recursos naturais que são relevantes. Depois dessa aprovação, seguir-se-ia, isso sempre esteve previsto, a aprovação de diplomas complementares que na prática materializam essa reforma do ordenamento do território. O primeiro desses diplomas foi hoje aprovado em Conselho de Ministros, é um diploma de enorme relevância para a vida dos cidadãos, das empresas, dos municípios, que procura, de uma forma inovadora, corresponder aos desafios da reforma do Estado, da eficiência na administração pública, da qualidade do serviço prestado, da responsabilização dos cidadãos e da redução de custos de contexto que são tão relevantes para a competitividade da nossa economia. Eu gostava de sublinhar 6 inovações que estão na base deste novo regime jurídico de urbanização e edificação. Em primeiro lugar, procede-se a uma simplificação do licenciamento municipal, adotando um novo regime de comunicação prévia. Como sabem, isso mantém-se, a regra no que diz respeito à urbanização e à edificação, a regra geral é do controle prévio. Mas está agora previsto que, nos casos em que existe informação suficiente sobre uma determinada parcela do território, através de plano pormenor, ou através de informação prévia, ou também de alvará de loteamento, que nestes casos o controle prévio possa ser substituído por uma comunicação prévia com prazo de apenas 8 dias aos municípios para uma mera verificação formal dos documentos. E, portanto, quando existe informação suficiente sobre algum território, não é necessário percorrer um longo percurso de licenciamento, trata-se apenas de uma comunicação prévia com um prazo limite que acaba por reforçar muito a responsabilidade dos técnicos autores dos projetos. Em segundo lugar, o licenciamento, a atividade de licenciamento dos municípios será focado nos impactos urbanísticos da operação e não tanto no interior dos edifícios. Não faz sentido que os municípios percam o mesmo tempo a avaliar o impacto de uma determinada operação urbanística no território que o tempo que perdem ou que gastam a avaliar o interior desse edifício. Estamos, portanto, a reforçar a capacidade dos municípios alocarem meios à fiscalização e ao planeamento, substituindo alguns desses meios que estavam alocados à verificação das regras no interior dos edifícios que deixam de ser alvo de licenciamento. Em terceiro lugar, serão diminuídos os prazos das consultas externas. Os municípios, em muitos casos, têm de solicitar consultas externas à administração pública e outras entidades. Essas consultas serão limitadas a apenas 20 dias sem qualquer exceção. O regime vigente tinha algumas exceções, todas essas exceções foram removidas e, portanto, em 20 dias terão de ser emitidos todos os pareceres por parte das entidades externas aos municípios. Em quarto lugar, e de uma forma também inovadora, os interessados passam a poder participar nas conferências decisórias. Sempre que exista um parecer negativo de uma entidade da administração pública em relação a um projeto que está sob decisão do município, o promotor, o cidadão, a empresa pode participar nas conferências decisórias e dessa forma há uma maior capacidade de escrutínio do cidadão em relação à decisão da administração pública, da administração local e, por outro lado, uma maior capacidade da administração de compreender os argumentos dos cidadãos e das empresas. Em quinto lugar, está definido um novo conceito de reconstrução. Como também sabem, a reabilitação urbana tem um regime simplificado, estamos fortemente apostados no fomento da reabilitação urbana, mas não pode haver nenhuma confusão entre reabilitação urbana e reconstrução. Ora, o regime atual deixava em aberto esta classificação e estamos agora a limitar a classificação de reconstrução, que neste caso tem, portanto, regras mais exigentes do que as da reabilitação urbana, apenas aos casos em que existam a demolição, obras que se seguem à demolição e à reconstituição de estruturas das fachadas. No fundo, desta forma, estamos a fomentar a reabilitação urbana, não atribuindo
à reabilitação urbana, há algumas regras muito exigentes da reconstrução, que devem continuar a ser naturalmente exigentes. Finalmente, foram incluídos prazos para a validade dos alvarás de loteamento. Uma das matérias mais importantes na Lei de Bases da Política de Solos, Ordenamento de Território e Urbanismo estava precisamente centrada na ideia de termos apenas duas classificações de solo, solo rústico e solo urbano, eliminando aquela categoria de solo urbanizável, expectante, que fomentava a expansão urbana, criava condições para um alargamento desmesurado da nossa organização nas cidades e que fomentava alguma especulação imobiliária. Na Lei de Bases, esta classificação foi eliminada. A ideia de solo expectante, que não tem destino, que não está programado, que está durante anos e décadas à espera de uma determinada programação e que acaba por retirar capacidade para a reabilitação urbana, foi eliminada na Lei de Bases e agora, neste regime jurídico de urbanização e edificação, materializamos isso no que diz respeito aos loteamentos, dando um prazo de 10 anos para a concretização desses loteamentos. Os loteamentos atribuem um direito aos privados e aos promotores, mas esse direito está limitado a 10 anos para a concretização destas operações. No fundo, e em resumo, esta é uma revisão ambiciosa deste regime jurídico de urbanização e edificação que concretiza o primeiro passo desta reforma do ordenamento de território, ao qual seguirão outros diplomas complementares a aprovar em breve em Conselho de Ministros. Muito obrigado. Eu peço à Sra. Secretária de Estado do Tesouro para fazer uma apresentação das decisões hoje tomadas sobre o processo de reprivatização da REN. Muito obrigada, Sr. Ministro. Na prossecução de mais um dos objetivos do programa do Governo no quadro das privatizações, a resolução aprovada hoje em Conselho de Ministros vem cumprir com as condições legais exigidas para a conclusão da segunda fase do processo de privatização da REN. Pela resolução do Conselho de Ministros número 32 de 2014, de 24 de abril, o Governo autorizou a Par Pública e a Caixa Geral de Depósitos a procederem à alienação do capital social da REN até ao remanescente das ações sujeitas à reprivatização por estas detidas no capital social da sociedade, representativas de uma percentagem de até 11% da empresa, do capital social da empresa, através da realização de uma oferta pública de venda no mercado nacional, bem como de uma venda direta a um conjunto de instituições financeiras, venda direta institucional. Na referida resolução, o Conselho de Ministros estabeleceu um conjunto de condições aplicáveis à operação de reprivatização em causa. Entretanto, através do Decreto-Lei 70/2014, de 9 de maio, ficou fixado em 90 dias o período de indisponibilidade ao qual ficarão sujeitas as ações que venham a ser adquiridas por trabalhadores da REN na OPV no âmbito do lote reservado para o efeito. A aprovação da resolução de hoje vem determinar os demais termos e condições aplicáveis à venda das ações da REN nas referidas modalidades de alienação, cumprindo os requisitos da lei aplicável. Assim, sumariando o seu conteúdo, esta resolução vem fixar a quantidade de ações destinadas à oferta pública de venda, ao público em geral e aos trabalhadores, um total de 11.748.000 ações, das quais 11.160.600 para o público em geral e 587.400 para os trabalhadores. Fixar a quantidade de ações destinadas à venda direta institucional, no total de 46.992.000 ações. Fixar a quantidade mínima e máxima de ações que podem ser adquiridas por cada investidor. Determinar os critérios e modos de fixação do preço de venda. No caso da OPV, o preço unitário das ações a alienar será o menor dos seguintes valores: o preço que for fixado para a venda direta institucional ou a média ponderada pela quantidade de ações transacionadas em cada sessão da cotação das ações no mercado regulamentado Euronext Lisbon durante as 5 sessões de bolsa anteriores ao termo do prazo da OPV, incluindo o dia em que o referido termo ocorre, acrescida de 5%. Na venda direta institucional, o preço será definido com base no resultado da recolha prévia de intenções de compra e refletirá as condições dos mercados financeiros nacional e internacional no momento. A resolução do Conselho de Ministros de hoje também identifica as instituições financeiras que, adquirindo as ações, serão as intermediárias junto dos investidores finais e que serão a Caixa Banco de Investimento, a Merrill Lynch International, o Espírito Santo Investimento e o Banco Português de Investimento.
e determinar ainda o destino das receitas resultantes da venda de ações representativas do capital social da REN, atualmente detidas pela Caixa Geral de Depósitos. O preço unitário de venda por ação será fixado pela Ministra de Estado e das Finanças, com a faculdade de delegação na Secretária de Estado do Tesouro, portanto na minha pessoa. E ficam assim fechadas as condições da oferta que permitirão completar o processo de privatização da REN. Muito obrigada. Ficamos à vossa disposição para esclarecimentos que nos queiram colocar. Sobre a privatização da REN, a minha questão é em relação ao calendário, se ainda se mantém viável a intenção de concluir a operação até ao verão, se isso continua a ser viável agora que estão definitivamente estabelecidas estas condições para a operação de reprivatização. E queria fazer duas outras questões ao Ministro da Presidência. A primeira tem a ver com o facto de estarmos na iminência, espera-se para breve uma decisão do Tribunal Constitucional. Queria tentar perceber se o Governo já está ou não a trabalhar num plano B para fazer face a eventuais chumbos do Constitucional e se está em condições de manter a promessa de que não haverá aumento de impostos face a um chumbo do Tribunal Constitucional, ou se um eventual chumbo vem mudar tudo isso e poderá ser por via dos impostos que se fará face a esse chumbo. Isto porque, segundo conseguimos apurar, em cima da mesa o Governo tem já uma possível subida do IVA para os 25%. Queria que me confirmasse se de facto essa hipótese está ou não a ser discutida. A outra questão prende-se com a atualidade política. Queria perceber se o Governo está de alguma forma e como está a acompanhar esta crise no PS, tendo focado tanto o seu discurso na necessidade de consensos. Pergunto-lhe se uma mudança na liderança poderia ou não ser benéfica para essa capacidade de se conseguir consensos com o maior partido da oposição. Olha, eu começo por responder, antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro, porque acho que as respostas às suas perguntas são breves. Em primeiro lugar, a questão do Tribunal Constitucional. A única coisa que lhe posso dizer, obviamente, é que não está nada em discussão dentro do Governo, pura e simplesmente porque o Governo não antecipa decisões que são competências do próprio Tribunal e muito menos alimenta qualquer tipo de especulação relativamente ao sentido dessas decisões. O Governo aguarda e terá de respeitar aquilo que vier a ser a decisão do Tribunal. Relativamente à questão que me coloca sobre a crise dentro do Partido Socialista, o Governo não tem que ver nem se imiscui nas matérias que são de natureza partidária. Isso é matéria para ser tratada pelos próprios partidos, em primeira linha seguramente pelo partido envolvido, e quando muito para ser tratada no seio da Assembleia da República pelos partidos políticos, não seguramente por parte do Governo. O Governo não tem qualquer comentário a fazer sobre a vida interna dos partidos, e muito menos dos partidos da oposição, como é evidente. Eu pedi à Sra. Secretária de Estado para responder relativamente à questão que lhe foi colocada sobre a REN. O nosso calendário para iniciar a operação de colocação da REN mantém-se de facto até ao verão. Está neste momento dependente da aprovação do prospecto por parte da CMVM, para o qual a resolução do Conselho de Ministros de hoje estabelece condições que eram necessárias, mas obviamente dependerá dos timings da CMVM. Muito boa tarde, Paula Martins, da TVI. Também uma pergunta para a Secretária de Estado do Tesouro, relativamente precisamente à privatização da REN. Falou aqui no destino a dar às receitas desta privatização, nomeadamente a participação da CGD, mas gostaria de saber se me poderia elaborar e dizer exatamente que destino é esse. Uma outra questão também. Como disse, o preço das ações, o preço desta privatização refletirá as condições do mercado. Perguntava-lhe quais é que são as suas expectativas, tendo em conta precisamente esse momento do mercado, se este é o momento ideal para fazer essa venda. Muito obrigada. No caso da aplicação das receitas da Caixa, aquilo que se prevê é a mesma coisa que foi previsto para a aplicação das receitas que a Caixa obteve pela venda na sua participação na Caixa Seguros e, portanto, a Caixa utilizará as receitas, mais concretamente, na aplicação, na racionalização da estrutura do seu grupo, reforço dos rácios de capital e, consequente, aumento da capacidade de financiamento da economia. No caso do timing, obviamente nós consideramos que o timing é o adequado, não temos qualquer capacidade preditiva sobre o preço como ninguém, mas obviamente parece-nos que o timing é de todos os pontos de vista o adequado. Boa tarde, Ana Catarina Santos, da Rádio TSF. Eu queria perguntar ao Sr. Ministro da Presidência, na sequência da intervenção do Primeiro-Ministro ontem à noite,
no discurso de abertura do Conselho Nacional do PSD, mas que falou também enquanto Primeiro-Ministro, reconheceu que o Governo, e isso terá sido refletido no resultado das eleições, não estava a ouvir suficientemente as pessoas e não estava a dedicar suficiente tempo às pessoas e aos seus dramas, e esta é uma expressão que ele utilizou. Eu queria perguntar se, na sequência destas palavras do Primeiro-Ministro ontem, se o Governo foi sensibilizado pelo próprio Primeiro-Ministro nesta reunião dessa necessidade de, daqui para a frente, até ao final da legislatura, de haver uma maior sensibilização para ouvir as pessoas e para estar mais atentos aos problemas das pessoas, e em que medida é que isso pode alterar o comportamento dos ministros na prática. E queria perguntar também, uma vez que o senhor disse que não antecipam nenhuma reação enquanto aguardam o Tribunal Constitucional ou as decisões do Tribunal Constitucional, queria perguntar, naturalmente não anulando a resposta que deu anteriormente, mas se seria vantajoso, não estou a falar do conteúdo da decisão, mas se seria vantajoso para o Governo que o timing do anúncio da decisão fosse posterior a dia 16 de junho, uma vez que é nesse momento que o FMI se reúne e que o Board fecha oficialmente o programa com Portugal. Obrigada. Obrigado. Bom, eu também serei breve. Disse há pouco que não comentava a crise do Partido Socialista, utilizando as palavras que me foram colocadas. Não fui eu que utilizei a palavra crise, foi assim que me foi colocada a questão. E da mesma maneira também não comento o que se passa no Conselho Nacional do Partido Social Democrata. A intervenção do Dr. Pedro Passos Coelho não foi enquanto Primeiro-Ministro, foi enquanto Presidente do Partido Social Democrata, numa reunião interna do próprio partido, e portanto, obviamente, como calcula, não será nesta sede que haverá qualquer comentário, porque o Governo não tem nada a ver com a matéria interna do funcionamento dos partidos. Relativamente à questão que colocou, digamos assim, colateral com essa, que tem que ver com uma eventual maior sensibilidade ou maior ida para o terreno da parte do Governo na segunda fase da legislatura, eu acho que essa matéria já foi várias vezes abordada por vários membros do Governo. Terminado o programa e passado a situação de emergência em que o país, por força do resgate, se encontrou, é natural que haja uma segunda fase da legislatura em que se perspectiva mais a execução do programa de Governo e para a frente, com o lançamento, a continuação das reformas que são necessárias para o país, passada a situação de emergência terrível em que nos encontramos a partir de 2011, com o encerramento do programa, que se abra uma fase diferente de funcionamento do Governo. Mas não há nada de novo relativamente a essa matéria. Por último, volto a abordar a questão do Tribunal Constitucional, eu já respondi. Pergunto-me o que é que seria mais vantajoso, eu acrescentaria apenas que vantajoso é o país seguir em frente no caminho que tem vindo a percorrer, que as pessoas percebem que começa a fazer sentido todos os sacrifícios que foram feitos, e a pior coisa que nos podia acontecer era voltar para trás. E, portanto, o que o país precisa, e o que é mais vantajoso, de facto, para o país, é podermos seguir em frente e consolidar a recuperação que foi possível, cujas bases foi possível lançar neste período de cumprimento do programa, e a partir de agora, da saída da Troika, haverá mais condições, progressivamente, com a recuperação económica já a ganhar os seus passos de consolidação dentro do país. Seguir em frente é, de facto, aquilo que o país mais necessita nesta fase. Boa tarde, Paulo Lagarde, Agência Lusa. Portanto, é sobre a alteração do regime jurídico. Primeiro que tudo era perceber se muitas destas alterações, nomeadamente o deixar de fazer a fiscalização dentro dos edifícios, têm a ver com as regras que já eram aplicadas no regime transitório da reabilitação, nomeadamente a não necessidade dos elevadores. Portanto, se é tornar permanente o que era temporário durante 7 anos. E a minha outra questão é, depois, vamos imaginar que um promotor deixa passar os 10 anos do alvará. Portanto, esse solo, isto é só para solos urbanos e urbanizáveis, e depois o solo passa novamente a uma categoria de rústico. Portanto, ou seja, o que é que acontece depois dos 10 anos? Muito obrigado. Em relação à primeira questão, separar aqui os dois regimes. O regime excepcional de reabilitação urbana, que foi aprovado pelo Conselho de Ministros há 2 ou 3 meses,
excepcionou durante 7 anos algumas regras que, de tão exigentes na reabilitação urbana, porque eram iguais à da nova construção, na prática inviabilizavam tecnicamente e economicamente muitas dessas operações. Portugal tem apenas 7% do volume de construção civil alocado à reabilitação urbana, quando a média europeia é de 37%. E, por outro lado, temos 34% dos nossos fogos, da nossa habitação, em situação degradada, em necessidade de reabilitação. E por isso o Governo, durante 7 anos, excepcionou algumas dessas regras que na reabilitação urbana eram iguais à nova construção e que, com esta exceção, que à época foi aprovada, poderá reduzir o custo da reabilitação urbana em 30% a 40%, o que é, de facto, muito significativo. Neste diploma estamos a tratar da nova construção. De todas as matérias que não estão relacionadas com a reabilitação urbana estão relacionadas com a edificação e com a nova construção. E nessa matéria também se avança aqui com alguma simplificação, como disse bem, por um lado, nas obras interiores, garantindo que os municípios não perdem o seu tempo para o licenciamento das obras interiores, mas concentram a sua atenção nas obras exteriores, no planeamento urbano e na fiscalização, e por outro lado, que nas operações onde existam planos pormenor, planos de urbanização, informação prévia, áreas urbanas consolidadas e, portanto, no fundo, que as regras do ordenamento já são conhecidas, que os cidadãos não tenham que percorrer aquele calvário do licenciamento, dos pareceres, de todas as operações que envolvem custos, envolvem tempo, envolvem, obviamente, algum prejuízo para os cidadãos, e que nessas matérias em que existe informação suficiente, apenas exista uma comunicação prévia e que a administração tenha, num prazo de 8 dias, de verificar apenas a documentação e as operações possam avançar. No fundo, com este regime, procuramos mostrar que o que está em causa não é proteger ou não proteger um determinado recurso, organizar ou não organizar o território. É saber de que forma essa proteção, essa organização e essa gestão do território compatibiliza interesses tão relevantes como o ambiente, o ordenamento do território, a competitividade e, obviamente, a cidadania, uma vez que este regime também responsabiliza mais o cidadão nestas operações. Sobre os alvarás de loteamento, gostava de comparar o que existe e o que passará a existir depois deste regime. Atualmente, os alvarás de loteamento não têm, em regra, nenhum prazo. E basta que um determinado promotor faça a infraestruturação desse loteamento para poder estar décadas sem concretizar esse loteamento. Todos conhecemos exemplos no país de solo que tem iluminação pública, que tem arruamentos, tem até eletricidade e água, mas não existem edifícios, não existem casas, não existem pessoas a viver nesses locais. E, no fundo, alguns dos promotores conseguiram garantir, através dessa infraestruturação, direitos para um dia mais tarde poderem concretizar essas operações. E, portanto, estamos perante um solo expectante, que na prática é uma falha de mercado, porque a expectativa de reabilitar, ou melhor, a expectativa de urbanizar tem vindo a retirar capacidade para reabilitar. O Governo deu um primeiro passo com a Lei de Bases, erradicando o solo urbanizável, e, por outro lado, neste caso, no caso dos alvarás, fica definido que existem 10 anos. Um determinado loteamento tem 10 anos, nesses 10 anos o promotor tem de executar todas as obras que estão previstas, não executando em 10 anos, e esse alvará caduca e, portanto, esse solo deixa de ter um destino urbano e terá de ser novamente programado, passa a ser solo rústico. Henrique Simões de Almeida, Bloomberg News. Sr. Ministro da Energia, gostava de lhe perguntar qual é a situação atual no que toca à privatização da EGF. Sabemos que houve o Tribunal aceitou uma previdência cautelar, ou seja, poderá estar suspensa, e não sei o que é que o Governo fez a partir daí. E a segunda questão, para a Sra. Secretária de Estado do Tesouro, disse recentemente que estava a ponderar, mas ainda não sabia se ia fazer outro leilão de obrigações no segundo trimestre.
Gostava de saber qual é a sua opinião sobre a situação do mercado de dívida e se de facto o Governo ou Portugal irá avançar com um segundo leilão de obrigações ou venda de obrigações no segundo trimestre. Obrigado. Respondo eu à primeira questão que colocou, relativamente à EGF. Existe de facto essa previdência cautelar. A previdência cautelar é contra as decisões do Conselho de Ministros relativos à operação, que regulam a operação de privatização da EGF, pelo que se impõe uma deliberação do Conselho de Ministros, que foi feita hoje, não está aqui no comunicado porque não se trata de um diploma, trata-se de uma peça judicial. O Conselho de Ministros deliberou hoje aprovar uma resolução fundamentada a ser entregue no processo no Tribunal, fundamentando exatamente o interesse público inadiável na prossecução dessa operação. Não está aqui no comunicado, como referi, porque não se trata de nenhum diploma, trata-se apenas de uma peça judicial que terá que ser entregue no Tribunal, o que será ainda hoje ou amanhã, provavelmente. Portanto, irá suspender a previdência cautelar? É essa a intenção, depende da decisão que o Tribunal tomar. Portanto, a deliberação do Conselho de Ministros foi, fundamentadamente, colocar a questão do interesse público para que a previdência cautelar não sustenha o processo de privatização que está a decorrer. Relativamente à questão que colocou, relacionada com a possibilidade de um novo leilão de dívida, como sabe, o IGCP divulgou no princípio do segundo trimestre o programa de emissões para o segundo trimestre, que previa a possibilidade de 1 ou 2 leilões de dívida de médio e longo prazo, de OTs, e, portanto, relativamente, houve um que já teve lugar, não há ainda nenhuma decisão tomada relativamente à possibilidade ou não de fazer um outro. Portanto, existe essa possibilidade, mas não há nenhuma decisão tomada. Queria fazer só mais uma pergunta relativamente a uma notícia do dia que foi conhecida há poucas horas sobre a decisão da PSA, da Peugeot Citroën de Mangualde, reduzir um dos turnos, o que pode resultar numa redução de 280 postos de trabalho. Queria saber se existe por parte do Governo, enfim, algum conhecimento da situação, alguma ação que possa ser tomada para tentar evitar essa situação. A única coisa que eu lhe posso dizer é que no Conselho de Ministros essa matéria não esteve em cima da mesa. Não. Eu estou a ouvi-la pela primeira vez. Pedi-lhe que, ou junto do Ministério da Economia ou junto do Ministério do Emprego, pudesse obter alguma informação sobre o assunto. No Conselho de Ministros de hoje não foi assunto que tenha sido abordado.